bom nós estarmos aqui juntos novamente para um assunto tão palpitante, tão empolgante. Hoje está um dia lindo, né? Céu azul, dia 25 de abril de 2020, uma tarde muito abençoada, né, por Deus. Nós vamos nessa tarde meditar sobre um assunto que é tremendo, arrebatamento da igreja. Quero aproveitar essa oportunidade para informar que nós não pretendemos realizar aqui nessa reflexão um posicionamento de se colocar ao lado de uma determinada doutrina, seja ela dispensacionalista, seja ela do Pacto da Aliança. Mas eu vou explicar já o que isso quer dizer, mas há muitas, vamos dizer assim, correntes teológicas diferentes sobre quando vai acontecer o arrebatamento da igreja. Bom, eu quero começar com vocês fazendo a primeira consideração aqui do seguinte. Lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 9 a 10, diz o seguinte: o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém se perca, que ninguém seja destruído, mas que deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Então, tudo isso que nós estamos vendo aqui, ó, isto desaparecerá, isso vai ser consumido, isso vai ficar escuro, vai ficar um tempo diferente. Os discípulos, caminhando com Jesus, evidentemente ficaram querendo saber quando que ele ia voltar novamente, porque quando Jesus começou a falar sobre o templo de lá de Jerusalém, que não ficaria pedra sobre pedra, ele estava fazendo referência às coisas dos tempos, de coisas que iriam acontecer lá no futuro. Então os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quando é que vão suceder essas coisas? Então, para que nós possamos fazer uma análise e contextualizar com os acontecimentos desse tempo que nós estamos vivendo, eu optei por pegar o capítulo 24 do livro de Mateus, porque ali Jesus dá uma visão panorâmica dos acontecimentos do fim, justamente respondendo a uma pergunta dos seus discípulos. Então vamos lá, vamos conferir? Aproveitando esse dia lindo, maravilhoso, nós vamos aqui então meditar na palavra, naquilo que Deus tem falado conosco, resolvendo algumas situações, talvez de dúvidas que tem no nosso coração sobre essa questão do fim do tempo, da volta de Jesus, como vai ser a segunda vinda de Jesus. Quando será? É uma questão que naquela época os seus discípulos já perguntavam. E eu quero convidar você no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, meditar juntamente comigo, porque ali nesse capítulo em particular, Jesus deu um panorama de como será a sua segunda vinda. É claro que outros livros da Bíblia, o livro de Daniel principalmente, o livro de Apocalipse, que fala sobre as coisas do final do tempo, tudo tem vários textos nas Escrituras, o livro de Zacarias, o livro de Ezequiel e várias outras passagens bíblicas falam a respeito da segunda vinda de Cristo. Hoje existem duas grandes correntes teológicas, uma chamada, a que é a mais forte, a chamada do dispensacionalismo, que acredita que a volta de Jesus será em duas etapas. A primeira, ele vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação,
de uma maneira secreta, onde os crentes desaparecerão e os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Nesse período eles estarão com Cristo lá nos céus, e depois ele virá na segunda etapa, quando aconteceu a grande tribulação, e então todas as nações se voltam contra a nação de Israel. Na batalha do Armagedon, Jesus volta então com a sua igreja e ele dará vitória à nação de Israel. A outra corrente teológica, que é uma minoria, ela diz que, na verdade, o povo de Israel e a igreja constituem uma só aliança. O Senhor convidou para que todos fizessem parte do pacto de Abraão. Hoje nós fomos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus. E Jesus fez, através do seu sacrifício, que todos fossem participantes das mesmas promessas dadas a Abraão ou à nação de Israel, ao povo de Israel. A situação da igreja nesse contexto, não aconteceria o arrebatamento antes da tribulação. A igreja passaria também por um período de tribulação, e aí então depois, quando ele vier para dar vitória à nação de Israel, ele vai se manifestar nas nuvens e todo olho verá, e não será de uma forma secreta. Então eu vou aqui discorrer lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, porque ali Jesus traz um panorama para a gente o que aconteceria a respeito da sua vinda. Então eu respeito bastante a posição dos teólogos, dos pastores, tanto de um lado quanto do outro, e o que nós precisamos ter aqui, eu quero nessa mensagem, nessa explanação, nós focarmos em cima daquilo que Jesus nos ensinou sobre isso. É que nesse momento o mais importante é nós termos uma experiência viva com Deus e aí entender o que as Escrituras falam sobre o assunto. Porque a revelação vem de Deus, a revelação vem do Espírito Santo. Então vamos assim buscar agora Deus na palavra? Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 3, está escrito assim: Jesus respondeu: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem um barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Jesus então está falando que a questão das guerras, os tremores de terra, a fome no mundo, isso tudo seriam sinais como o princípio das dores. A revista Veja, no dia 21 de abril agora de 2020, ela publicou uma matéria sobre a fome no mundo. E o que ela diz é o seguinte: sem contar o impacto da Covid-19, fome no mundo poderá dobrar em 2020. Pandemia pode levar a casos de subnutrição aguda a proporções bíblicas. Em poucos meses, disse o diretor-geral do Programa Mundial de Alimentos da ONU. Veja que a questão da fome é algo que vem se alastrando no mundo e cada vez mais se intensifica. As nações, as áreas que sofrem com a fome. E agora, por a ocasião da Covid-19, eles dizem aqui, sem contar a questão dessa pandemia, a fome no mundo deve dobrar em 2020. Sobre tremores de terra, a gente tem visto que cada vez mais se intensificam os abalos sísmicos em todo o mundo. Eu fiz uma pesquisa agora, preparando essa mensagem aqui. Tem um site da Universidade de Brasília, do Observatório Sismológico da UNB. Eu coloquei aqui disponível aqui no nosso descritivo, se você quiser fazer uma pesquisa também, achei muito interessante. Você coloca
você pode pesquisar aonde que está, onde ocorreu abalos sísmicos, terremotos em determinado período, e pode você colocar uma determinada região, você pode colocar o grau de magnitude, intensidade. Então eu fiz, fazendo uma pesquisa de janeiro agora de 2020 para a data de hoje, né? E só na América Latina, e tremores de terra com intensidade acima de 4,5 da escala Richter, que são mais importantes. E eu fiquei assim surpreso. Toda a costa oeste já sofreu, só nesses 4 meses, inúmeros abalos sísmicos, inúmeros. Então nós temos observado que ao longo da história, ao longo do tempo, você pode consultar lá, se você quiser, olhar um outro período e ver como vem aumentando isso. Isso está acontecendo no mundo todo. Bom, então isso é apenas o princípio das dores, né? Vamos aqui ver lá em Colossenses, no capítulo 2, no verso 4, Paulo disse o seguinte: eu digo isto a vocês para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. O que ocorre quando há alguma coisa muito forte, forças da natureza, como o tsunami que aconteceu, como terremotos e todos esses eventos, imediatamente surge um monte de notícias. O mundo está acabando, está chegando, agora Jesus está chegando. E aí, muitos às vezes ficam um pouco confusos sobre isso. Mas Jesus falou assim que isso ia acontecer, mas ainda não era a hora, não era o final, era o princípio. Continuando aqui na explanação de Jesus aos seus discípulos, no verso 10 em diante, em Mateus 24, diz assim: Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quem ficar firme até o fim será salvo. Eu quero aqui fazer um comentário, uma pausazinha nessa explanação de Jesus, para falar sobre ficar firme até o fim. Lá em Colossenses, ainda na carta de Paulo, no capítulo 1, no verso 21 a 23, Paulo diz o seguinte: antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte de seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Então Paulo fala aqui sobre a importância de não se afastar, de não abandonar aquilo que você creu no início, quando você ouviu o Evangelho. Eu li aqui a versão na linguagem de hoje. Alguns preferem uma tradução mais tradicional, porque a linguagem de hoje ela traz consigo muitas vezes uma interpretação daquilo que a Escritura está querendo dizer. Eu vou ler também na linguagem revista e atualizada, que é uma linguagem mais tradicional, que diz assim: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual Paulo me tornei ministro. Quando a gente fala, talvez alguém possa ficar com dúvida, né, sobre a segurança da salvação. Será então que a nossa salvação é uma coisa assim instável? Não, não é uma coisa instável. Nós que precisamos ser firmes naquilo que recebemos de revelação em Cristo Jesus. Porque lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no versos 26 a 28, Jesus disse o seguinte:
quando ele estava falando com os judeus, falando com muitos mestres da lei, fariseus e saduceus, que não acreditavam nele porque não estavam dando ouvidos àquilo que Jesus estava falando. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão, disse Jesus. Então, o que Jesus está dizendo aqui, que as suas ovelhas ouvem a sua voz e a seguem. Anda na direção que ele está mostrando, que ele está ensinando. Várias vezes Jesus chegou para os seus seguidores, né, e disse assim, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não faz o que eu peço, não faz o que eu mando? Então, nós precisamos dar ouvidos àquilo que Jesus está falando conosco, porque ele nos garante, ele nos assegura que todo aquele que nele crê não vai perecer, porque está seguro nas mãos dele, e nós estamos seguros nas mãos do Senhor. Por isso que é importante você permanecer firme na fé. Voltando lá para o texto que Jesus está discorrendo com seus discípulos a respeito dos sinais da sua vinda, e ele diz assim, aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. Ele diz ainda lá no verso 14, e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Ou seja, o Evangelho, as boas novas da salvação, ela é pregada a todo mundo. Hoje, nessa oportunidade que nós estamos vivendo de quarentena, o Evangelho está sendo mais ainda difundido através desse canal, por exemplo, através do Facebook, através de toda a rede social. O Evangelho está sendo proclamado em lugares que outrora só se chegava por meio das pessoas em si. Agora não, o Evangelho está sendo mais expandido ainda e todo mundo terá a notícia das boas novas. E Jesus continuou, vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Como Jesus aqui citou Daniel, nós vamos voltar lá para o livro de Daniel, então, no capítulo 9, no verso 27, e vamos assim ler um trecho de uma palavra, a revelação muito importante que Daniel recebeu sobre a volta de Jesus e sobre o que aconteceria naqueles dias. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos, mas quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu. Daniel está fazendo menção aqui à ação do grande terror, ou seja, do anticristo. Eu vou ler agora aqui no livro na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 4. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isto em alguma carta. Não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e assentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Essa palavra entra em perfeita conformidade com o texto também de Apocalipse. E está de acordo com o que nós acabamos de ler no livro de Daniel. Porque Daniel disse que esse rei, né,
esse grande líder que se levantará, ele fará acordo com muitos por uma semana, ou seja, 7 anos. E na metade dessa semana, ou seja, depois de 3 anos e meio, ele vai fazer cessar o sacrifício. Ele vai começar então a se rebelar e a mostrar quem realmente ele é, se voltando contra o povo de Deus e vai perseguir tudo aquilo que se chama Deus. Lá no texto de Apocalipse, no capítulo 13, no verso 5 a 9, diz assim: Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses, exatamente 3 anos e meio. Se alguém tem ouvidos, ouça. Veja, a palavra diz aqui em Apocalipse que esse anticristo, a besta, que fala lá, ele se levantará contra tudo que se chama Deus, contra todos aqueles que adoram a Deus, contra todos que alguém professa alguma religião, e isso diz respeito a qualquer religião. Ele vai se revoltar contra tudo quanto é tipo de religião. Continuando lá no texto de Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 16, Jesus falou assim: então, que os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima na casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar as suas coisas. Aqui a gente vê, Jesus está aqui falando uma alerta especificamente para o povo da região de Israel, aquele povo que vive ali na região da Judéia. E aí, continuando no verso 21, ele cita de uma maneira mais abrangente: Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Eu quero fazer aqui uma consideração. A despeito do sofrimento e das dificuldades que vão ocorrer nesse tempo, diz aqui que vai ser um tempo muito difícil, como nunca houve na Terra. Aqui fala que por causa da agonia e do sofrimento, o Senhor vai, por misericórdia, abreviar esse tempo, porque Ele ama os seus escolhidos, Ele ama o seu povo. Lembrando daquela parábola que Jesus contou sobre a grande ceia, o reino dos céus é semelhante a um grande banquete, uma ceia, né? Essa parábola que Jesus contou está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. E ali Jesus ele falou assim: o reino dos céus é semelhante a uma festa de casamento que um senhor fez para o seu filho. E ele mandou convidar as pessoas, e as pessoas, cada um, começaram a dar desculpas. Eu não posso porque eu tenho que atender a fazenda, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e não foram. Então Jesus disse, no verso 14, e Jesus terminou dizendo: pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Quem foram os escolhidos? Olhando aqui nessa parábola. Pensa um pouquinho sobre isso. Quem são os escolhidos? São aqueles que aceitaram o convite de bom grado. Eles receberam o convite e eles foram. Não deram desculpas. Eles simplesmente consideraram que aquele convite era tão importante que podia estar ali. Então, eles foram escolhidos para estar no banquete. E quanto aos outros, ficaram todos de fora. Dessa forma, eu creio que
a igreja do Senhor, né, ela é formada de quê? Das pessoas que de bom grado aceita o convite das boas novas, da pregação do Evangelho. Então, se você tem ouvido o Evangelho, se você tem ouvido que Jesus Cristo veio a esse mundo, Ele não veio para condenar a nossa vida, não veio para condenar você nem a mim, mas Ele veio para salvar o mundo. E todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. E o Senhor vai salvar. E o que é coisa assim mais gloriosa, vai escrever como escreveu o meu nome, e já escreveu, quem sabe, o seu nome também no livro da vida. E esses jamais vão perecer, porque eles estão seguros nas mãos do Senhor. Voltando lá para o texto, né, de Mateus, Jesus continua falando com seus discípulos, no verso Mateus 24, no verso 23, portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem. Eu estava lendo algumas notícias de Israel. No início de fevereiro, uma das manchetes que eu vi, rabinos clamam pela vinda do Messias. No dia 12 de fevereiro, mais ou menos, vários rabinos começaram a se manifestar sobre o desejo deles. E eles estão insistentemente falando sobre a volta do Messias. Um importante rabino chamado Chaim Kanievski, ele fez uma declaração, veja só, ele disse assim, o Messias já vive entre nós. Ele disse ainda, o Messias está vivo e poderá se revelar a qualquer momento. Os rabinos, eles fazem campanha para preparar a coroação do Messias. Tudo está sendo preparado nesse momento, em Israel. Essas notícias são dos jornais de Israel. Eu coloquei também aqui no descritivo alguma dessas matérias, Israel Hoje, né, que é um periódico que circula lá em Israel. Ele está em inglês, mas eu coloquei também algumas notícias que estão em português. Se você quiser ver as notícias sobre esse assunto, também tem aqui no nosso descritivo, aqui embaixo no vídeo. Então Jesus está dizendo assim que muitos vão vir dizendo que é o Messias. Eu acredito que está sendo preparado para esse grande líder mundial, porque o líder mundial, o anticristo que vai se levantar, ele necessariamente precisará ter o apoio dos judeus. Ele terá que ter apoio de toda a comunidade judaica, dos israelenses, porque a Bíblia fala que ele se assentará no templo como se fosse Deus. E na metade daqueles 7 anos, ou seja, depois de 3 anos e meio, ele vai se revelar ao mundo quem ele realmente é. Então ele vai colocar assim, algo abominável no templo, que para os judeus é abominação, e aí vai empreender os últimos 3 anos e meio de grande perseguição. Jesus continua no verso 24 e verso 25, diz assim, porque aparecerão falsos profetas e falsos mestres, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Preste atenção, eu estou lhes dizendo tudo isto antes que aconteça. Então, amados, Jesus está aqui dando para nós os alertas, dizendo que vão aparecer pessoas no seu nome, vão aparecer falsos profetas, falsos mestres, que vão procurar enganar, se possível, até os escolhidos de Deus, ou seja, aqueles que de bom grado aceitaram o convite do Evangelho. No verso 29 ao verso 31, Jesus continua dizendo, Jesus disse, depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens, com poder e grande glória. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Oh, maravilha, né? Momento do encontro com Jesus, momento de
salvação, de concretizar aquilo que nós cremos. Lá no livro de Daniel, no capítulo 11, Daniel diz o seguinte: os seus soldados profanarão o templo, acabarão com os sacrifícios diários e colocarão no templo o grande terror. Por meio da bajulação, o rei ganhará o apoio dos judeus que abandonaram a sua religião. Mas aqueles que amam a Deus ficarão firmes e combaterão o rei. E o anjo continuou dizendo: nesse tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos os do povo de Deus, que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. Muitos dos que já tiveram morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna, e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Impressionante, né? Como os livros da Bíblia, eles se completam, dizem e ensinam a mesma coisa. Eu estava lendo Mateus, agora estou lendo o livro de Daniel, e vou ler agora um trecho da carta de Paulo aos Tessalonicenses. A primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 15 em diante. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Que coisa maravilhosa! A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Foi muito bom a gente poder estar aqui juntos, participando com essa reflexão sobre aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos. Eu preferi terminar aqui, nessa sacada, contemplando aí, olha, esse dia maravilhoso que tem sido feito. Então, fique atento, fique vigiando, porque ele virá como ladrão da noite. Eu quero aqui concluir nesta tarde com aquelas palavras que Pedro deixou na sua carta. Sabendo que tudo isso, ardendo, se desfará, que essa natureza tão maravilhosa que nós estamos contemplando nesta tarde, tudo isso terminará. Que tipo de pessoa me convencer? Que tipo de pessoa convencer você? Confie no Senhor, confie na sua palavra, creia nas suas promessas, porque Ele não retarda de cumprir nenhuma de suas promessas. E nós, como nós vimos, estamos seguros nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe você poderosamente.